Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com o acionamento do gatilho, preste atenção nesse termo, gatilho, e as consequências para um órgão, para o poder, ou todos os poderes, quando esse gatilho é acionado. Preste atenção. Esse termo gatilho, eu incluí ele aqui no nosso livro, na nossa Bíblia e nos nossos vídeos, nas nossas chamadas, pelo seguinte. Até a emenda constitucional 109/2021, originalmente na emenda constitucional 95/2016, a gente acionava essas restrições aqui quando se ultrapassava o limite individual. Mas a ideia é que o limite individual não seja ultrapassado nunca. Só que a emenda 95 dava margem para isso acontecer. Veio a emenda 109/2021 e alterou a lógica. Ou seja, o limite individual não é para ser ultrapassado. E os gatilhos que vão acionar as restrições, eles serão acionados de forma individual e por poder, quando a despesa primária obrigatória dividida pela despesa primária total superar 95%. Quando isso acontecer, algumas restrições vão ser acionadas. E aí, cuidado, porque você tem 4 grupos de restrições. Tem restrição, que é a restrição geral, caso um órgão descumpra. Eu não estou falando do poder, eu estou falando de um órgão. Se a Câmara dos Deputados descumprir o seu gatilho, acionar o seu gatilho, quem paga o preço? Senado, TCU e todos os outros poderes. É quem está no grupo 1. Então, nesse grupo 1 aqui, a gente tem a revisão geral anual. E aí, vamos colocar aqui, a gente tem uma restrição aqui. Essa primeira restrição, se um órgão pisar na bola, todo mundo paga o preço. O segundo grupo de restrições são as restrições contagiantes no âmbito do mesmo poder. Então, se a Câmara dos Deputados acionar o gatilho dela, quem paga o preço? Senado e TCU. O Executivo paga? Não. O Legislativo não. O Judiciário paga? Não. Fica no âmbito do Legislativo, porque a Câmara dos Deputados é um dos órgãos do Poder Legislativo. Quais são as restrições, que são 3, que a Câmara dos Deputados acionou o gatilho, mas que todo mundo dentro do mesmo poder paga o preço? TCU e Senado. Fica impedido a concessão de reajuste, qualquer reajuste, a não ser que seja um reajuste por sentença judicial transitada em julgado, SJTJ, sentença judicial transitada em julgado, ou DLA, por determinação legal anterior. Anterior à data de vigência da emenda. Perfeito? Criação ou majoração de auxílios, exceto sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior. Ou seja, eu não posso conceder reajuste e eu não posso criar ou majorar qualquer tipo de auxílio ou benefício a mais. Também não posso alterar a estrutura de carreira com aumento de despesa. Ou seja, essas 3 restrições, se um órgão do mesmo poder pisar na bola, os outros órgãos do mesmo poder sofrem a consequência. Chegamos agora nas restrições que são específicas ao órgão. O órgão acionou o gatilho, só ele vai sofrer as restrições. São 5 restrições. Então, essas restrições aqui, essas 5, elas são, digamos assim, individuais para o órgão. O que é que acontece? O órgão fica impedido de criar cargo com aumento de despesa. O órgão fica proibido de admitir pessoal com ressalvas. Eu vou dar algumas ressalvas aqui. Por exemplo, se for a título de contratação temporária, nos termos da Constituição, pode. Se for para chamar os militares temporários, pode. Então, tem algumas situações que, mesmo que se ultrapasse o gatilho, aquele órgão vai poder fazer admissão de pessoas. Concurso público, pode, mas só se for para repor, em virtude de vacâncias, cargos efetivos ou vitalícios. Fica proibida a criação de despesa obrigatória e fica proibida qualquer medida que reajuste a despesa acima da inflação. Observada sempre a preservação do salário mínimo. Essa aí vai poder fazer. Mas a preservação do salário mínimo não ultrapassa a inflação, é só para preservar o valor real. Acima da inflação, qualquer medida não pode. E, por fim, pessoal, eu vou trazer aqui as últimas 2 restrições. Então, 4, 9, 11. Essas 2 últimas restrições são específicas para o Executivo. O Executivo fica proibido de criar ou expandir programas em linhas de financiamento e o Executivo fica proibido de conceder ou ampliar incentivos de natureza tributária. Então, o que é que você observou? Você observou que tem 11 restrições. Essas restrições são acionadas quando se ultrapassa esse gatilho. Tem restrições que um poder pisa na bola, todo mundo paga, inclusive de outros poderes.
Tem restrições que ficam específicas no âmbito do mesmo poder. A Câmara dos Deputados ultrapassa o gatilho, aciona o gatilho, respinga no TCU e no Senado. Existem restrições que são específicas para o órgão, não contagiam mais ninguém, e tem restrições que são específicas para o Executivo. Encerramos por aqui mais uma chamada. Até a próxima.